Mas eu detesto correr. Eu não sou pessoa de correr, John. Na verdade, detesto correr. É absolutamente impensável que eu comece a correr. Vá lá, Hal. É para angariar fundos para a Fundação Front Row, contrapôs John Berghoff. Sabes, eu não fazia ideia de que era capaz de correr uma maratona, mas quando nos comprometemos, arranjamos maneira de fazer com que as coisas aconteçam. Garanto-te que é uma experiência de veras transformadora. Vou pensar nisso. Dizer ao John que iria pensar nisso não passou de uma forma de me livrar dele. Eu acreditava sem reservas no trabalho transformador que a Fundação Front Row desenvolvia e era um apoiante desta instituição. Com efeito, havia anos que eu contribuía com donativos. Todavia, passar um cheque era bem mais fácil do que correr uma maratona, a menos que estivesse a fugir de alguém. Posso dizer que nos 10 anos que se seguiram à conclusão do ensino secundário não devo ter corrido mais do que o correspondente à distância de um quarteirão. E mesmo no liceu corria apenas o mínimo indispensável, para não chumbar na disciplina de educação física. Além disso, após ter fraturado o fémur e a bacia no acidente, aos 20 anos, temia o que poderia acontecer se aplicasse demasiada pressão na minha perna. Na verdade, sempre que praticava esqui, não conseguia evitar ter visões de uma queda aparatosa que me acarretaria uma fratura exposta da barra de metal que fora implantada na minha perna. Bem sei que é um pensamento terrível, mas fraturar as pernas e em seguida ser-nos anunciado que provavelmente não conseguiremos tornar a andar pode fazer-nos isto. Uma semana depois da minha conversa com o John, a Katie Fingerhut, uma das minhas clientes de coaching, correu uma maratona pela segunda vez. Al, é uma experiência maravilhosa. Depois disto me sinto-me capaz de fazer qualquer coisa. Os testemunhos entusiastas do John e da Katie em torno da experiência da maratona levaram-me a pensar que talvez tivesse chegado o momento de quebrar a minha crença limitadora em torno de não ser um corredor e de começar a correr. Tal como tudo na vida, se eles conseguiam, então eu também conseguiria. E assim fiz. Na manhã seguinte, determinada a correr o meu primeiro quilómetro para treinar a maratona, calcei os meus ténis de basquetebol, parece-lhe familiar? E saí porta fora. Devo confessar que estava a estalar de entusiasmo. Lembre-se, os primeiros dias em que implementamos um novo hábito costumam ser empolgantes. Motivado e inspirado, apressei-me em direção ao passeio e comecei a correr. Mas quando desci o passeio para alcançar a estrada, torci o tornozelo estatelando no chão. Caído por terra, encolhido de dor e agarrado ao tornozelo, pensei: se tudo acontece por um bom motivo, então hoje não era certamente um bom dia para começar. Amanhã será outro dia. E assim foi. Olá, meus corações! Meu nome é Rita Silvestre e este é o canal que vai melhorar o nosso dia-a-dia, porque o meu objetivo é não só melhorar o meu dia-a-dia, como ajudar-vos a fazer o mesmo. Aos 12 anos foi detectado um problema grave na minha coluna, ao que me foi dito que eu iria depender de terceiros o resto da minha vida. O que estava previsto era ficar paralisada aos 15 anos. Nunca poderia trabalhar normalmente, caminhar normalmente, nem ter uma vida dita normal. A realidade é que estou com 36 anos neste momento e mesmo normalmente tenho uma vida normal. Para mim não foi fácil aceitar aquilo que o médico me estava a dizer aos 12 anos. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. O exercício físico que eu mais gostava de praticar era futebol. Adorava estar com a bola colada aos meus pés e era chamada de Maria Rapaz. Não me incomodava nada, mas na fase inicial eu tive que parar de jogar à bola e desmotivei um pouco em relação à minha vida. Hoje em dia pratico exercício físico normalmente. Vou ao ginásio todos os dias e adoro ir ao ginásio todos os dias. 30 dias, do insuportável ao imparável. No dia seguinte iniciei oficialmente os meus treinos para a maratona, mas o meu empolgamento não durou mais do que uns escassos quarteirões, pois a dor física não tardou a reativar a minha velha crença segundo a qual não sou um corredor. Os meus quadris ardiam de dor e o meu fémur estava altamente sensível, mas eu estava empenhado.
Ao correr o meu primeiro doloroso quilómetro, a certa altura percebi que necessitava de ajuda. Ou melhor, necessitava de um plano. Dirigi-me à livraria local e comprei o livro perfeito para mim. The Non-Runner's Marathon Trainer, da autoria de David Whitsett. A partir desse momento passei a ter um plano. Dias 1 a 10. Os primeiros 10 dias de treino foram fisicamente dolorosos e mentalmente desafiantes. Todos os dias travei uma batalha interior constante com a voz da mediocridade, a dizer-me que não havia mal em desistir, mas não era bem assim. Faz o que está certo e não o que é mais fácil, dizia eu a mim mesmo. Tendo em conta o compromisso estabelecido, continuei a correr. Dias 11 a 20. Os dias 11 a 20 foram apenas um pouco menos difíceis. Continuava a não gostar de correr, embora tivesse deixado de odiar esta modalidade. Pela primeira vez na minha vida, estava a criar o hábito de correr diariamente. Correr deixara de ser aquela coisa assustadora e inacessível que os outros faziam e eu me limitava a observar no interior do meu automóvel. Após quase 2 semanas de corrida diária, começou a parecer-me normal sair para correr todas as manhãs, pelo que me mantive fiel ao compromisso. Dias 21 a 30. Estes foram dias quase agradáveis. Nesta altura tinha praticamente esquecido a sensação de odiar correr. Corria sem sequer pensar muito nisso. Limitava-me a sair da cama, a calçar os meus ténis de corrida. Sim, entretanto investi em calçado apropriado e a entrar em ação. A batalha mental havia cessado. Tinha sido substituída por afirmações positivas ditas em voz alta, ou por gravações áudio no âmbito do desenvolvimento pessoal que eu escutava enquanto corria. Em apenas 30 dias, venci a minha crença limitadora segundo a qual não podia correr. Estava a transformar-me numa pessoa que nunca na vida eu teria imaginado. Estava a tornar-me um corredor. Inicialmente, quando comecei a frequentar um ginásio, ia treinar um dia e estava em sofrimento durante 3. Depois, habituei-me e comecei a ir todos os dias. Hoje em dia, quando falho um dia, fico com dores. Mas se treinar todos os dias, isso não acontece. O resto da história, 84 km rumo à liberdade. Apenas 30 dias após ter implementado o hábito de correr, modalidade que nunca praticara e que me desagradara ao longo de toda a minha vida, tinha conseguido correr 80 km, que culminaram com um percurso de corrida de 10 km. Liguei ao John em jeito de celebração. Ele mostrou-se deveras empolgado e sempre empenhado em ajudar-me a elevar os meus padrões. Apresentou-me um desafio. Com efeito, o meu amigo conhecia-me suficientemente bem para captar que eu me encontrava num pico emocional e, como tal, bastante receptivo a novos desafios. Al, por que não corres uma ultramaratona? Se te dispões a correr 42 km, também poderias ponderar correr 84. Só mesmo o John para me apresentar uma lógica destas. Vou pensar. Neste caso, porém, quando disse ao John que pensaria sobre isso, estava mesmo a ser sincero. A ideia de me levar a mim próprio ainda mais longe e correr os tais 84 km deixou-me intrigado. Talvez a sugestão do meu amigo John fizesse sentido. Se eu me dispunha a correr 42, também poderia pensar nos 84. Se eu corria 0 km e passei a correr 10 em apenas 4 semanas e ainda faltavam 6 meses para a Run for the Front, a corrida anual de beneficência da Fundação Front Row, então por que não elevar a fasquia e preparar-me para correr a tal ultramaratona? E foi isso mesmo que acabou por acontecer. Mais ainda, fui capaz de aliciar um par de clientes de coaching corajosos a acompanharem-me. 6 meses depois, tinha corrido 765 km com 3 percursos de 32 km. Atravessei o país para ir ao encontro de James Hill e Fabian Valência, 2 dos meus clientes de coaching favoritos, e da minha velha amiga Alicia Anderer, para, em conjunto, tentarmos correr os tais 84 km da maratona de Atlantic City. O John até veio ao nosso encontro para nos dar apoio, porém, a certa altura, impôs-se um desafio logístico. Atlantic City não estava preparada para acolher corredores de ultramaratona. Como tal, improvisámos. Encontrámos-nos em Boardwalk pelas 3:30 da tarde.
O nosso objetivo consistia em concluir os 42 quilómetros antes do início da maratona e concluir a segunda metade com os corredores oficiais da maratona. Foi um momento surreal. A energia entre nós os quatro fervilhava, numa mistura de empolgamento com o medo, adrenalina e incredulidade. Iríamos realmente fazer aquilo? Se o luar estivesse mais intenso naquela fria noite de outubro, aposto que conseguiríamos ver o ar que expirávamos. Avançávamos paulatinamente, um pé à frente do outro, um passo de cada vez. Todos concordámos que essa seria a chave do nosso sucesso naquele dia. Simplesmente continuar a avançar. Desde que não desistíssemos de pôr um pé à frente do outro, certamente chegaríamos ao nosso destino. 6 horas e 5 minutos depois, em grande parte mercê do apoio mútuo e da coesão do trabalho conjunto desenvolvido pelo nosso grupo, concluímos os primeiros 42 quilómetros. Foi um momento marcante para todos nós, menos pelos quilómetros percorridos do que pela pujança mental que acarretariam os 42 quilómetros que tínhamos pela frente. O entusiasmo que impregnara cada fibra do nosso ser 6 horas antes dera, entretanto, lugar a uma dor lacinante, ao cansaço e à exaustão mental. Tendo em conta o estado físico e psicológico em que nos encontrávamos, era duvidoso que conseguíssemos duplicar a proeza que acabáramos de realizar. Mas conseguimos. 15 horas e meia depois do arranque, o James, o Fabian, a Alicia e eu concluímos a prova de 84 km. Juntos. Um pé à frente do outro, passo a passo, corremos, marchamos, cocheámos e gatinhámos literalmente até à linha de chegada. Do outro lado da linha de chegada esperava-nos a liberdade. O tipo de liberdade que não nos pode ser usurpada e se traduz no descartar das nossas limitações autoimpostas. Embora através dos nossos treinos tenhamos aprendido a conceber que era possível correr 84 km de uma assentada, nenhum de nós acreditava piamente nisso. Enquanto indivíduos, cada um de nós foi chamado a enfrentar o medo e a dúvida. Porém, no momento em que cruzámos a linha de chegada, concedemos-nos a dádiva de libertação dos nossos medos, dúvidas e limitações autoimpostas. Foi neste momento que descobri que esta dádiva não é restrita a uma elite. Pelo contrário, ela está disponível para cada um de nós a partir do momento em que nos dispomos a acolher desafios fora da nossa zona de conforto. Desafios esses que nos obrigam a crescer, a expandir as nossas capacidades, a ser mais e a fazer mais do que fomos e fizemos no passado. Isto, sim, é a verdadeira liberdade. Está preparado para a verdadeira liberdade? O desafio transformador da Manhã Milagrosa em 30 dias, descrito no capítulo seguinte, ajudá-lo a ultrapassar as suas limitações autoimpostas, o que, por sua vez, lhe permitirá muito mais rapidamente do que alguma vez imaginou ser possível. Passar a ser, a fazer e a ter tudo o que sempre quis na sua vida. A Manhã Milagrosa é um hábito diário de veras transformador. Embora a maioria das pessoas que a experimentam a adorem desde o primeiro dia para prosseguir durante 30 dias consecutivos, o que deverá acontecer para que o hábito se torne consistente a longo prazo é necessário um compromisso firme por parte do praticante. Do outro lado dos próximos 30 dias está você, em vias de se tornar a pessoa que necessita de ser para criar tudo o que sempre quis na sua vida. Haverá algo mais empolgante do que isto?